Para quem não conhece esse aí, meu amigo, um grande amigo de muitos anos, um Muitos anos. ex-líder, André Pires. Muito obrigada, André, por ter aceitado o meu convite. Poxa, prazer todo meu. E para estar dando abertura, gente, a essa série. E antes de deixar o André se apresentar, eu quero que vocês entendam o porquê dessa série His Needs. Como muitos de vocês sabem, eu sou autora de um curso que chama Famílias Fortes. E cada vez que eu dou esse curso, eu observo mais e mais e mais a necessidade de comunicação, que é o grande problema que a maioria dos casais tem. Por quê? Porque uma mulher quer tratar o homem como se fosse uma outra mulher, como se fosse a amiga dela ali do salão, a irmã. E muitas vezes o homem também quer conversar com a mulher como se ela fosse a Joãozinho da oficina. Não funciona, gente, não funciona. Eu sei que existe um movimento por aí que diz que nós somos todos iguais. Isso é mentira, tá? Nós temos o mesmo nível de capacidade, nós merecemos ter o mesmo direito de trabalho, o mesmo direito de salário, mas nós não somos iguais. Nossa formação não foi igual. Um saiu do barro, o outro já saiu da costela. Pronto. Ah? E outra coisa, fisiologicamente, em termos de hormônios, em termos de resistência e capacidade, a mulher gera um filho 9 meses, o homem não consegue nem um coronavírus. Não consegue, não. Entendeu? Uma pessoa doente. Pois é, então você sabe como é que é. Mas, por um outro lado, também, se precisar deles capinar um lote, matar um búfalo para trazer, eles fazem e a mulher corda barata. Então, exatamente. A primeira coisa que nós temos que entender é parar com essa ideologia de que aqui em casa direitos iguais, você troca pneu, eu troco pneu, eu subo na laje, você também sobe, porque o casamento não foi feito para competição, ele foi feito para adesão. Um ajudando o outro, é um complemento para que você encontre a perfeição. Então, dentro desse livro que eu estou usando para fazer essa série de lives, His Needs and Her Needs, é um livro muito interessante, porque eles trazem a tipologia do relacionamento como uma conta bancária. João conheceu Maria e naquele dia que eles resolveram namorar, abriram uma conta bancária, cada um. Maria, com suas atitudes, deposita na conta de João, João, com suas atitudes, deposita na conta de Maria. E as atitudes, né, revelam o saldo bancário no final do mês. Tem atitudes que, em vez de estar depositando, está tirando. E tem atitudes também que você deposita tão certo que os juros, né, acrescenta e o seu lucro aumenta. Compostos, né? Com certeza. E o nosso objetivo aqui é isso, gente. Que vocês consigam entender que através da comunicação e entendendo mais a necessidade um do outro, a conta bancária de vocês assim dê para fazer muitos investimentos. Transbordem na vida dos filhos, do neto, dos vizinhos, para que vocês sejam uma bênção, tá? Vou deixar o André se apresentar e a gente vai para as perguntas. Vamos lá, vamos lá. Para mim é um prazer enorme estar aqui falando sobre um assunto que é tão pertinente, né? Eu acho que, infelizmente, ninguém, ou a maioria das pessoas, não entram dentro dos relacionamentos com toda a informação que é necessária, com as compreensões, com os mindsets, preparados, vamos dizer assim, para enfrentar a vida dois. Porque, na realidade, o que acontece? É como se, quando você entra no casamento, você está nadando para um lado e o seu cônjuge nadando para o outro. Até que os dois se encontrem no mesmo ritmo, tem uma jornada a ser vivida, tem toda uma história a ser construída. Então, quando a gente fala sobre isso, para mim é sempre motivo de muita, muita alegria. Então, assim, muito obrigado. Meu nome, como a Yolanda falou, é André, sou empresário, sou pastor e sou, junto com a minha esposa, a minha princesa Aline, hoje a gente fala muito sobre propósito, a gente fala muito sobre
construção e execução da visão dentro da sua vida pessoal, profissional e desenvolvendo isso para a vida espiritual. Ótimo. Gente, por que o André hoje? O André, antes de ser esposo da Aline, é o filho da Graça, irmão da outra Aline e da Gisele. Então, ele entende bem do ciclo feminino, tá? Casou com a Aline e teve mais 3 meninos. Então, pensa numa pessoa que tem PhD, doutorado, master em mulher. Exatamente. Isso. Sabe todos os tipos de TPM, todos os tipos de faniquito e drama. Só de olhar. E o André hoje vai falar para a gente, eu quero que vocês prestem atenção nisso, gente. Nós, mulheres, somos projetadas para uma vida a 2 desde criança. Você mal nasceu, numa mão tá mamadeira, na outra tá bonequinha para você cuidar. Exato. Então você desenvolve o instinto maternal, tô cuidando da minha bonequinha, tô dando uma madeira, a mãe manda você trocar a fralda da boneca para você brincar. Você lembra que você tá ali cozinhando, né, com a mãe, te dá ali um bocado de grão de feijão, de milho para você separar, né? Enquanto isso, aonde estão os meninos? Em cima de uma árvore, soltando uma pipa, tá? Aí você começa a ficar uma mocinha, sua mãe quer te ensinar a fazer um bolo, porque afinal de contas, um dia você vai ter um namorado. Ela te fala para você limpar a casa, arrumar o seu quarto, porque senão seu namorado não vai querer namorar você. E você começa a querer fazer a unha, tudo em função de quê? De agradar o futuro namorado. Enquanto isso, onde os meninos estão? Jogando videogame, fliperama. De repente, casou. A menina já está assim, quase com bacharelado completo. Esperando o príncipe aparecer, porque ela já está treinada. E o rapaz não sabe nem o que faz. Exatamente. E agora? Então, o que acontece? Quando eu falo que é a diferença, é para vocês entenderem. Aí você casou com a pessoa, mas ele não me dá a atenção, o carinho que eu preciso. Querida, primeiro ele não morou lá na sua casa. Né? Então, não sabe nem qual é o significado de amor e carinho que você está falando, se você não conversar, explicar para ele. Por isso que é muito importante, André, essa pessoa ter sabedoria de onde que ela veio, do tipo de criação que ela teve e do parceiro ou da parceira. Sim. Porque tem muitas coisas que é completamente diferente. Eu vou dar um exemplo para vocês. O que é o pai para a vida da menina? O que você representa, André, na vida das suas filhas hoje? Que amanhã, quando elas forem ter um namorado, você para ela para elas é o quê? É a sua segurança para elas, né? Proteção, cuidado ali, né? Tá prestando atenção, gente? Para a menina, o pai é proteção, cuidado e segurança. Agora, o que era o seu pai para você, André? Bom, na realidade, eu vim de um histórico onde o meu pai esteve presente e, como muitas pessoas, meio ausente. Então, mas com certeza, o que eu precisava naquele momento era o que? Era liderança e o modelo, ok? Como é que eu serei, como eu devo ser à medida em que eu lidar com outras pessoas, à medida que eu lidar com mulheres, no caso, né? Então, com certeza, eu buscava liderança e certamente um modelo, um protótipo de como ser homem, né? Tá entendendo, gente? A mulher procura no marido aquilo que ela aprendeu no pai. Segurança, cuidado e proteção. O homem esperava do pai dele liderança e modelagem. Ele precisava de ter um modelo. Então, a primeira coisa que você tem que entender, qual é o modelo que o meu cônjuge aprendeu? E olha que tem muitos que não aprenderam de jeito nenhum. Essa geração de agora, você tem que saber qual que era o YouTube que você usava. Usava para aprender. Lá no Lucas Neto. Então, assim, o negócio ainda está muito pior hoje do que era 30, 40 anos atrás. Então, agora, vamos na mãe.
O que a minha mãe, o que eu como mulher via na minha mãe? Eu não esperava da minha mãe proteção e segurança, porque isso era o meu pai que me dava. Mas eu esperava da minha mãe amizade. Eu esperava da minha mãe carinho. Eu esperava da minha mãe alinhamento. Então, assim, quando eu queria, mãe, ter uma festa assim, assado, e que ela me ajudasse a escolher o vestido, e ela dava uma opinião no meu cabelo, e ela me orientava, minha mãe, ela me guiava para a mulher que eu gostaria de ser. Uau! Então, o que eu, como mulher, vou esperar ter para dar para o meu marido é exatamente o que eu recebi da minha mãe. Não é o que eu recebi do meu pai. Apesar que nós estamos vivendo no mundo inverso. E você, André, o que você esperava da sua mãe como menino? No meio da menina? Era parceria, né? Eu me lembro de ter momentos para compartilhar com a minha mãe coisas que hoje eu paro para pensar. Às vezes eu tinha que compartilhar assim, eu preciso de alguém para me dar, para aumentar a minha autoestima, para me deixar assim, para me fazer sentir que eu realmente sou alguém, né? Quando nos meus momentos de adolescente e nas minhas neuras de adolescente, né? Então, assim, no caso da sua mãe, você tinha o quê? Amizade, sua mãe, carinho, cuidado. Exatamente. É exatamente o que o homem vai buscar da mulher. Então, primeira coisa, olha o chumbo trocado aqui. Você vai relacionar com uma pessoa do sexo oposto, não esteja buscando a sua mãe nela, minha filha. O que ele vai te dar? Ele vai esperar de você o que ele recebeu da mãe dele, mas você vai esperar dele o que ele recebeu do seu pai. E isso é muito sério, gente. Por quê? Qual é a mãe que não honra o filho? O filho pode ser o mais horroroso, meu filho, você é o mais lindo. É lindo. Tem hora que eu anjo tanta bola dos meus meninos que eu falo assim, gente, se alguém falar que eles são feio lá fora, é capaz de querer dar um suco. Que é isso? Minha mãe que eu sou maravilhoso, que eu sou um arraso, como é que você tem a ousadia de falar que eu não sou? Então, por quê? Porque mãe é assim, a mãe chega pro filho, ela quer ter cuidado, ela quer fazer a comida dele preferida, ela quer comprar, meu filho, essa blusinha aqui, sua cara, trouxe para você, porque quer que ele seja o mais bonitinho da festa, quer levar o cabelo. Aí esse cara, né, que teve essa mãe, que teve todo esse cuidado com ele, casa com uma pessoa que não sabe fritar um ovo, que não tem dificuldade nenhuma de comprar um Burger King, um sanduíche bem grande para ela e falar, o que você vai jantar? Você não comprou um sanduíche? Claro, gente, cadê aquela expectativa do sexo oposto, que eu quero nela ali o quê? Cuidado, confiança. André, vou deixar você falar, porque senão eu até falo qual é a expectativa. Qual é a expectativa? Quando você casou, apesar que você já aprendeu isso da sua mãe, das suas irmãs, tudo bem, pá, tá ali com você. O que você mais almejava de ter da sua esposa? Ô, Yolanda, é interessante, porque quando nós nos casamos, mais uma vez, hoje, esse ano a gente completou 21 anos de casado. Então a gente tem um histórico muito, muito interessante, é uma jornada linda. Mas eu me lembro que quando eu estava para me casar, eu pensei assim, gente, eu não tenho nem ideia do que vai acontecer daqui para frente, né? Porque, né, não sei, você se lembra da história? Eu estava aqui nos Estados Unidos, a Aline estava no Brasil, eu tive que ir para o Brasil para me casar, para depois voltar com ela para os Estados Unidos. E eu pensei assim, poxa vida, eu preciso estudar alguma coisa a respeito de casamento. Com 18 anos, até então eu só tinha estudado matemática, português e história, meu foco era só esse. Então agora eu precisava entrar. Então eu precisava, tipo assim, entender que aquela mulher seria a metade que não me completaria. Não me completaria. Porque, na realidade, uma das maiores dificuldades do casal é um achar que vai completar o outro. E aquela pessoa com quem você se casa sempre tá. Ela
ela não foi projetada para te completar. Eu preciso ser completo, ela sendo completa, nós nos tornamos uma só carne e aí a gente faz a diferença. Transborda. E aí a gente vai além daquilo que é expectativa. Então, são várias expectativas, né? Porque eu parei para pensar, até falando sobre esse assunto, porque o casamento, hoje, parece que ele não foi criado para ser... Deixa eu inverter aqui. O casamento, na realidade, ele foi criado para ser desfrutado e não tolerado. Então, muita gente hoje parece que tolera essa vida a dois e sofre por causa desses pontos que a gente estava tratando aqui, por causa dessa incompatibilidade, onde um espera do outro aquilo que o outro não tem condições de entregar. Principalmente, né, André? Porque é igual você falou no início. Pelo seu pai não estar tão presente, você não teve esse modelo. E nem Exatamente. a criança. Uhum. Isso não é coisa que a gente aprende na escola. Então, no seu caso, você foi pela fé mesmo. Totalmente. Você deve ter pensado, se precisar que eu lave uma vasilha, eu vou lavar. Se eu dirija, eu vou dirigir. Mas não me vem com mais nada difícil do que isso, não. Porque foi o que eu aprendi lá dentro de casa. Eu ajudo a minha mãe, a gente conversa, bate papo, ela canta, eu canto também, a gente vai ficando cantando por aí. Era interessante que uma das coisas que sempre me marcou, né, quando eu era adolescente, era que a minha mãe sempre gostou muito de ler. E aí eu via que toda vez quando chegava na parte da tarde, tudo na casa já tinha sido feito, a casa estava tranquila, já estava tudo no lugar, e a minha mãe estava sempre lendo um livro. Eu ficava pensando assim, puxa vida, quando eu me casar, eu quero que a minha casa seja desse jeito aqui. Uau. Tranquilidade, e a minha esposa seja, tipo assim, buscando conhecimento, alguma coisa assim. E isso foi muito interessante. E eu sou muito grato a Deus, porque se tem uma coisa que a minha esposa além de todas as outras maravilhas que ela traz para o nosso relacionamento, ela cuida muito da nossa casa. É sempre um dos mais altos alvos dela, é ter certeza que a casa não só está impecável com relação à limpeza, mas que existe uma calma, existe uma paz reinando aqui no nosso lar. Então, a partir disso aí, eu vi que eu já tinha ganhado na loteria quando eu casei com a minha esposa, né? Mas olha, é outra coisa muito importante. O rapaz está sempre à procura da extensão da casa dele. Sim. Sempre. Gente, mesmo que a casa seja disfuncional, ele só vai entender que a casa é disfuncional o dia que ele aprender de uma outra forma. Sim. Tá? E a moça, se ela não teve, André, isso é tão importante, esse negócio de pai e de mãe, porque a ausência, tanto de um quanto do outro, faz uma diferença tão grande. Enorme. Quando a moça ela não teve um pai presente ou ela vem de uma casa disfuncional, ela não sabe o que esperar do homem. Exatamente. Muitas vezes ela quer ser o homem. Muitas vezes. E isso vai totalmente em contra aquela pessoa que ela decidiu se unir para trazer essas características para dentro do casamento. Ela tem uma energia porque ela cresceu sem o pai. E sem que ela perceba, ela cria aquela armadura. Eu me defendo, eu me protejo, comigo isso não acontece, que eu não deixo isso, porque eu sou dona disso, porque eu sou dona daquilo. E quando ela casa, e o cara tá ali todo feliz, agora eu tenho uma parceira, mal sabe ele que ele arrumou um concorrente. Tá? E quando ele conquista esse concorrente, e cada um, ó, você lava sua roupa, eu lavo a minha roupa, eu não tenho que te falar, eu sou dona do meu dinheiro, eu trabalho, eu saio com os amigos, tem os amigos que eu quiser, você tem os amigos que você quiser. Não, gente, água e óleo, não. Põe dentro da mesma garrafa, mas não vai ser uma mistura homogênea. Por quê?
a pessoa não casou para ter um reflexo dela. O complemento que a gente fala aqui não é a pessoa vai trazer minha outra metade, vai trazer minha outra metade, não. Mas a saciação de um casal está naquela capacidade de você conhecer as necessidades do outro, deixar que o outro conheça as suas, abaixar as armas. Um casal que não existe vulnerabilidade, que não se fala de perdão, que não se pede desculpa, que não assume um erro e que não pede, me ajuda, eu preciso aprender, me ajuda a te ensinar a ser feliz, como é que a gente pode melhorar, não vai crescer. E isso foi muito interessante na minha jornada, porque isso foi sempre um foco da minha esposa. Ela sempre buscou o quê? Nada vai ficar sem ser conversado. E para mim nunca houve a necessidade de conversar nada. É bem homem mesmo, né, gente? Para que conversar? A gente tá vivendo. Levanta a mão. Para que conversar? O que a vida tá bem? Vamos continuar. Vamos manter tudo bem superficial, porque é muito mais fácil, né? Mas ela nunca deixou isso acontecer. E isso me ajudou. Por quê? Voltando no papel de cada um, desse papel complementar do indivíduo dentro do casamento. Por quê? Se eu sou completo, eu não preciso, mais uma vez, eu não trago uma demanda sobre a vida da minha esposa de algo que ela não tem para me dar. Da mesma forma, se ela é completa, ela não causa uma demanda em mim de algo que eu não tenho condições de dar. Mas, quando nós dois entramos como indivíduos completos, o nosso potencial de alcance e de produção como casal é ilimitado. Você está entendendo? Perfeitamente. Então, o que acontece? Na maioria das vezes, eu me lembro que, Yolanda, provavelmente essa pessoa não vai estar escutando aqui, mas eu estava no corredor da minha casa, no dia do meu casamento, eu me lembro que a gente se casou na parte da tarde, era 1 da tarde, eu acho, e eu estava no corredor da minha casa e um amigo da família, quase um primo nosso, perguntou para mim assim, você vai casar para ser feliz? Não, por que você vai casar? Para ser feliz? Ele falou assim, para ser feliz? Né? Aquela velha pergunta. Eu disse, é claro que eu vou casar para ser feliz. Eu estava com 18 anos, a única coisa que eu pensava era o quê? Agora eu era crente, eu queria fazer sexo, agora eu vou fazer sexo direto, eu vou ter acesso 100% àquilo que o meu coração, meu corpo, meus hormônios estão mais buscando. Então é claro que eu vou casar para ser feliz. Aí ele me parou e falou assim, olha, se você fizer um ajustezinho na sua perspectiva, e ao invés de casar para ser feliz, você se casar para fazer a sua esposa feliz, a colheita da sua atitude vai trazer uma recompensa muito maior do que você imagina. E aquilo ficou gravado como uma semente dentro de mim que, de uma forma ou de outra, não sei o que aconteceu, criou uma raiz e tem sido um dos combustíveis para o nosso relacionamento. Então, eu decidi naquele dia, então eu vou fazer de tudo para que a minha esposa, para que a Aline seja feliz. E quanto mais eu trabalhava em fazê-la feliz, mais ela era desconstruída nas dificuldades dela e reconstruída como uma pessoa completa para que nós pudéssemos viver essa vida de plenitude dentro do casamento. Isso é uma grande verdade, André. Meu marido fala muito uma frase que fala happy wife, happy life. Ela falou, bisa sua mãe não, vocês não me infernizam não, porque vocês vão bisar ela, depois quem sofre sou eu. Então, happy wife, happy life. Eles não têm nem ideia de quando que eles vão casar, mas isso já está tão enxertado na cabeça deles, que eles até esquecem que eles são eu, filho, amanhã, happy life, happy wife, happy wife. Faz aquela confusão. E eu outro dia falei, aí ele falou comigo assim, Yolanda, uma vez que você está bem, a casa está bem, a harmonia está bem, você não estressa e eu não estresso e fica todo mundo bem. Quer dizer, tem um livro muito interessante que chama O Sexo Começa na Cozinha. E nesse livro ele fala do café da manhã. Né? Nós temos um acordo aqui entre nós, porque ele sai primeiro do que eu. Sim. Então, assim, quando eu acordo, eu já procuro, primeira coisa, na mensagem dele, para me desejar um bom dia.
faz toda uma diferença ele Yeah. abençoar o meu dia. Uau. Entendeu? Pode parecer bobeira, mas é uma coisa desde quando nós namorávamos. Espero que seu dia hoje seja abençoado, tudo que você tocar, Então, assim, já é algo que me alimenta. E isso é muito interessante, porque era o hábito meu de tomar a benção do meu pai. Deus te abençoe. Uau. Então, eu nunca tinha ligado uma coisa com a outra, mas eu saber que eu posso compartilhar com ele os meus sonhos, os meus projetos, e a opinião dele ser favorável, é como se eu já tivesse 50% do projeto resolvido. Realizado. Realizado. E ele fala a mesma coisa, né? Às vezes eu não entendo nada, às vezes não sempre, nada do é biomédico, né? A pessoa não sabe nem a tabela periódica, só conheço o H2O. Eu tenho paciência de me explicar aquele tanto de molécula, aquele monte de coisa, mas eu sei que só o fato de eu estar ali sentada e ouvindo e demonstrando o interesse é uma parceria. Porque era isso que ele tinha da mãe dele. Uau. Entendeu? Era isso que ele tinha, era o cuidado. Então, às vezes, uma coisa que às vezes a mulher pensa que faz por obrigação, fiz comida. Tipo assim, aí. Gente, é uma coisa tão sagrada. Você traz a pessoa de volta ali para o cuidado que ele teve da mãe, ainda mais o meu esposo que já não tem mais a mãe dele. Então, às vezes, assim, ele tá com saudade, é uma coisa, nossa, hoje a comida ficou com temperinho, dá saudade da minha mãe, hoje eu lembrei, ficou assim, entendeu? De lembrar ali. Então, é um cuidado. Vocês que são mães de meninos, deixa isso claro para que eles consigam comunicar isso com as futuras namoradas e esposas. Porque se dentro de casa ele tinha segurança, ele tinha uma palavra positiva da mãe, ele tinha uma palavra de carinho, de autoestima, o desenho dele podia ser horroroso. A mãe falava, que lindo, você vai picar com meu filho. Entendeu? Aí a pessoa casa com uma pessoa crítica, entendeu? Que diz todo sonho que a pessoa tem, ela manda ele descer da árvore, fala que ele está viajando na maionese, desencoraja a pessoa. Eu estava falando há pouco com o André que eu sempre lembro de Sansão e Dalila, porque é muito fácil falar que Sansão contou, traiu, falou o segredo dele. Mas, gente, com o tratamento VIP que ele tinha com Dalila, quem não falava? É verdade. O código do cofre, onde está o dinheiro, o Social Security, fala todo o segredo. O cara, depois de um dia cansativo de trabalho, chegava lá, já tinha água escaldada para lavar os pés dele. Ela ainda falava, lavei hoje, passei mirra nos lençóis, fiz o guisado que você gosta. Gente, parece difícil, mas não, se você parar para pensar bem, você está aí, às vezes, tendo dificuldade no seu casamento, porque você está competindo. Quem tem mais dinheiro, quem tem um melhor trabalho, quem grita mais alto, quem manda na casa, quem tem um carro melhor. Experimenta fazer a comidinha que agrada a pessoa. Experimenta ser natural, né? Como é que fala natural em português, André? Acho que é carinhoso, né? Cuidadoso, carinhoso. Sim, sim. Com ele. Faz ele lembrar do colinho que ele tinha da mãe dele para você ver. Se ele não volta a ser um menino. Entendeu? Não, sem dúvida. Duas coisas, gente, faz muita diferença. Vou dar um exemplo. Quando você fala de confiança com uma mulher, a primeira coisa que vem na mente dela é traição, fidelidade. A mulher, você fala, você confia nele, você pode confiar, eu confio no meu marido, põe a mão no fogo. Ela está falando de fidelidade. Sim. Mas quando você fala com um homem de confiança, ele está pensando em honra. Ele não está pensando em nenhum momento que você confia na sua mulher, você está traindo, não. Será que eu posso contar para ela os meus sonhos e os meus segredos? Será que ela não está debochando de mim com as amigas? Gente, não tem coisa que mais arrebenta o emocional de um homem, é ele saber que nas rodinhas do salão de beleza, o nome dele roda. É ele saber que a primeira pessoa a criticar, sabe aquela filha que tem que ligar para a mãe e criticar o próprio marido? Que depois ele tem até vergonha de ir lá na casa da sogra? Sim. Isso é o significado de confiança. Faz sentido, André? Fala aí. Demais, demais, porque na realidade o que acontece? O homem, ele está sempre buscando parceria.
Porque existe esse desejo interno dele de quê? De produzir, de fazer acontecer e de se provar de uma certa forma. E o primeiro lugar onde o homem quer se provar como alguém que faz, como alguém que tem condições de realizar algo, é em casa. Uau. E a mulher é aquela pessoa que conhece todas as fraquezas dele. Ela conhece as fragilidades dele. Mesmo que ele não tenha compartilhado, a mulher tem acesso, como você disse, VIP, acesso aberto às maiores fraquezas do homem, por mais que ele tente esconder. Então, quando o homem não encontra dentro de casa essa parceria, ele se sente totalmente desencorajado. E aí a gente pensa o seguinte: o que vai acontecer quando existe uma necessidade que não está sendo suprida? Eu vi um exemplo hoje, achei muito interessante. Porque, na realidade, o ser humano ele sempre está querendo buscar a satisfação própria. Né? Sempre. Eu sempre quero o que está nisso para mim, né? O que é mais importante para mim. Isso é desde criança a gente vive dessa forma, cresce dessa forma, então a gente precisa se educar. Mas pensa bem, se você vai seu carro tem que colocar gasolina e você vai no posto de gasolina e quando você chega lá, não sei se já aconteceu com você, isso já acontece comigo, que me deixa vermelho de raiva. É chegar lá e tá tudo parecendo que tá ligado, que tá tudo ligado, quando você chega lá tá desligado, não tem nada funcionando. Fechado. Você saiu da rota, entrou no posto para pegar aquilo que você precisava, chegou lá, não tava. Qual que é a sua atitude? Você vai ficar lá estacionado, lá esperando ver se alguém vai aparecer? Claro que não, você vai procurar um outro posto. Você vai procurar um outro posto. E aí, você se culparia por procurar um outro posto? Claro que não. Por necessidade. Você precisa. Não é verdade? Eu preciso da gasolina. De outra forma, a minha vida vai ficar parada. Ou o meu carro vai ficar parado. Então, o homem, quando ele não encontra essa parceria na pessoa mais importante da vida dele, aquela que conhece o the good, the bad and the ugly, o bom, o mal e o feio, né? Quando ele não encontra nessa pessoa, aí ele corre o risco de ter que procurar em outra pessoa. E André, antes fosse só na outra pessoa. Porque hoje em dia, antes de chegar na outra pessoa, tem a pornografia, tem os ratos de academia, tem os cachaceiros, né? E tem aqueles que estão tão empolgados com os amigos que de repente até gosta e fica por lá mesmo. Você me entende. Entendeu? Aí a pessoa fica, mas como assim? E não entende. Quando eu falo que a própria mulher empurra o homem, eu não sei se você já assistiu o seriado daquela Self-Made. Da Madam C.J. Walker? Yep. E é interessante que tanta sabedoria, né? Não sei se eu fico analisando demais, mas quando o marido dela trai ela, pensei, gente, demorou. Yeah. Lá no início você vê o pai dele falando, olha, você fica aí pondo todo o seu coração, sua paixão na empresa, a empresa é dela, ela deixa tão claro. E na hora que ela vai reclamar dele ter traído, qual é a primeira coisa que ele fala para ela? Qual foi a última vez que você cozinhou para mim? Yeah. Ele não estava preocupado se ela era bonita, ele não estava preocupado se ela era feia, ele simplesmente viu que ela se apaixonou com a carreira dela, com o dinheiro, e aquilo era a única coisa que batia no coração dela. Wow. E ela totalmente desconectou dele como homem. Até o dia que ela viu ele com outra mulher. Que eu acho que foi um choque muito grande. Mas, infelizmente, o comportamento dela até chegar naquele momento, ela estava totalmente desencorajada. Tem umas partes do filme que ele vai tentar pedir um empréstimo para ela e ela entra na frente, é a minha empresa, é o meu salão, é o meu sonho. Ela não pode fazer parte disso. No coração dela, né? Porque fisicamente ela lavava a cabeça. Sim. Mas no coração dela, ela não viu aquilo como nossa empresa, nossa fábrica. Porque se ela tivesse visto daquela forma, tudo que ela fosse fazer, ele estaria com ela. Exatamente. Isso é muito importante. É muito importante. Eu acho que, tipo assim, mais uma vez, né? Dentro
dentro da minha jornada como esposo, porque a jornada do casamento ela é um quebra-cabeça onde você diariamente encontra peças novas e precisa buscar o melhor lugar de encaixar. Então, sempre existe um lugar para melhorias. Sim. E eu me lembro que uma vez a Aline e eu nós tivemos uma conversa onde ela falou assim, olha, eu estou me sentindo, ou eu sinto que o apoio que eu preciso para realizar os meus projetos, eu não recebo de você. Eu falei, uau, sério? Eu nunca tinha atentado para aquilo. Eu falei assim, poxa vida, porque eu sei do tanto que ela já tinha me apoiado. Quer dizer, quando eu saía de casa às 6 da manhã, voltava para casa às 11 da noite, saía do trabalho para a faculdade, ela cuidava das crianças, ela fazia tudo que era preciso. Quando eu precisava ficar, tipo assim, o sábado inteiro na biblioteca fazendo trabalho da faculdade, ela estava me apoiando, sempre me apoiando. Então, quando ela... Mas foi até que ela me disse, olha, eu não estou sentindo, eu preciso te falar isso, foi bem interessante. Ela me mandou uma mensagem, falou assim, tem algo que eu preciso te falar, que já passou da hora de te falar. Eu precisava te falar isso aqui há mais tempo, mas agora eu tenho que te falar, não pode passar. E eu falei, uau! Então agora é hora de mudar. E foi muito interessante, porque foi um divisor no nosso casamento. Tipo assim, foi um before and after, foi um antes e depois. Porque, assim, apesar de eu não ter mudado da água para o vinho, provavelmente, mas a minha perspectiva com relação às minhas atitudes, às necessidades dela, completamente mudou. Porque o que acontece, Yolanda? A gente precisa entender muito que dentro do casamento existem aquelas coisas que eu desejo, mas aquelas coisas que eu preciso. Uau. Eu achei muito interessante quando o título desse livro é His Needs and Her Needs. Uhum. Não é o His Desires and Her Desires. Não. Porque os desejos podem ser trabalhados ao redor, mas as necessidades, a falta do suprimento dela causa as rupturas. Nossa, André, isso é muito profundo e, inclusive, né, uma das perguntas que eu tenho aqui para te fazer é justamente essa. Por quê? Essa pessoa deixou a pergunta assim, pergunte para o André se, depois de 10 anos de casado, ele ainda olhava para a mulher dele como no primeiro dia, no primeiro mês. O que a pessoa quer dizer? Claro, a pessoa já teve filho, às vezes não está com aquele corpo tão fitness. Eu não sei, né, se é o meu marido que me ilude com isso, mas eu tenho a percepção que quando a pessoa está apaixonada ou ama uma pessoa, você tem a mesma figura na frente dela, né? Ele, pelo menos, fala... Diz ele que não viu nem para envelhecer, tá mesmo? Tem que mostrar a pessoa cabelo branco mesmo. Se ele tá me iludindo, eu tô deixando, né? Também. Tá bom. Mas, assim, o que acontece? Existe para o homem essa diferença do passar do tempo, da forma de olhar e desejar uma mulher? Oi, Yolanda. Vai depender de como o relacionamento é nutrido durante os 10 anos. Por quê? Se não existe esse processo contínuo de se dar, de se oferecer, de se plantar, de fazer depósitos nas contas bancárias, pode fazer 1 ano só, que já não é da mesma forma. Pode fazer 6 meses, pode fazer 1 semana. Você tá entendendo? Eu parei para pensar, falei com a Aline hoje de manhã, falei, Aline, é tão interessante, porque hoje, não sei se eu espero que ela sinta isso, porque é o que eu tento expressar diariamente. Eu sou muito mais apaixonado com ela do que eu era antes. E eu pego nela, e eu abraço ela, e eu toco ela toda, e vou mesmo, e ela fala, ai, para um pouquinho, me dá uma paz. Mas eu penso nela durante o dia, porque a gente é tão entrelaçado entre os nossos desejos. E aí eu parei para pensar, dirigindo. Eu falei assim, poxa vida, tanta coisa que eu já descobri
na Aline a respeito daquilo que ela gosta, a respeito de como ela pensa, a respeito de como ela me vê. Existe um investimento muito grande. Se eu fosse passar o meu 401k do meu casamento, ele está muito lá em cima. Então, se eu fosse parar para olhar, talvez, as marcas de ter filhos, ou sei lá, o quilinho a mais que agregou, nunca valeria a pena trocar ela por pessoa nenhuma, onde eu perderia todo o meu investimento para ter que começar do zero novamente. Porque toda pessoa, no início do relacionamento, ela vem com o botão, parece que apertou o refresh ali, e você tem que começar do zero. Todo o investimento tem que ser feito novamente. Uau, uau! E, gente, o investimento financeiro não é nada perto do investimento emocional. Exato. Tá? Você quer 1000 vezes ter que quebrar uma loja e começar de novo. Mas emocionalmente depositar, confiança, entender a linguagem da pessoa, isso é um processo que ninguém quer ficar passando 2, 3. Às vezes as pessoas acham tão fácil. Eu vou separar e vou começar de novo. Você não tem noção. Aí depois que você fala assim, gente, mas olha, eu achava que eu tinha problema, não tinha nenhum. Por quê? Porque você pensa, era uma questão de conversa, era uma questão de saber, porque muitas vezes, gente, o que separa duas pessoas é não saber o que você está buscando uma na outra. Uhum. É isso que o André falou que é muito sério, você esperar que a outra pessoa te supra. Você trata a outra pessoa como um refém. Simplesmente como se essa pessoa tivesse uma dívida com você e de repente essa dívida veio lá. Yeah. Entendeu? Ela simplesmente não sabe. E a mesma coisa acontece quando você não expressa. O fato que você disse que a Aline falou, olha, eu tô sentindo que você não tá me apoiando. Talvez se ela não tivesse falado, André, estaria até hoje, talvez ela entalada, frustrada. Sim, sim. Olha a importância da comunicação. Olha a importância de você confiar. A Aline também sabia que ela não ia falar isso com ele e ele simplesmente ia pegar a bolsa e ir embora. Tá satisfeita? Não, então tchau. Ela sabe com quem que ela tá convivendo. Mas as pessoas hoje entram com uma lista de exigência, de expectativa. Eu falo para as minhas clientes assim, gente, cria bicho, tá? Cria planta, cria qualquer coisa, mas menos a tal da expectativa. Porque você entra com uma expectativa tão alta em cima de alguém que muitas vezes você nem procurou saber direito o que ele está trazendo da bagagem dele. Você só gostou do material que você viu do lado de fora. Uhum. Ali dentro pode ter um sentimento de abandono, ali dentro pode ter uma raiz de rejeição, ali dentro pode ter um síndrome de apego, aquela pessoa assim que eu não expresso emoção, eu não sei verbalizar. Às vezes aquele rapaz ali cresceu assim, cala a boca, engole o choro, cala a boca. Não tinha direito nem de escolher o corte de cabelo e depois você quer bater papo, discutir relação com a pessoa que não tinha direito de escolher o cabelo. Exatamente. Então, assim, é muito importante para você que ainda não é casado, procura saber com quem você tem se envolvido. Qual é a expectativa dessa pessoa? O que ela pensa do casamento? Qual é a relação que ela tem com a mãe dela, com o pai? Para você saber se ele teve um bom modelo, se ele teve alguém para poder guiar, para você poder cobrar alguma coisa da pessoa. Exato. Saber qual que é a percepção que ele tem da mãe, para saber o que ele vai também ter expectativa com você. Outra pergunta para você aqui, André. Você acha que se você não tivesse casado novo, né? Fosse para você casar já com 25 anos, você escolheria a Aline novamente? Sem dúvida, sem dúvida. Conhecendo ela da maneira que eu conheço. Conhecendo ela da maneira que eu conheço. Porque é muito interessante. O relacionamento, na realidade, Holanda, a dificuldade das pessoas é porque o relacionamento ele começa invertido. Presta atenção. Eu não sei quem está escutando a gente aqui hoje, então eu vou falar baseado naquilo que eu entendo, que eu acredito que seja que é a minha realidade.
Uhum. Nós somos um espírito, temos uma alma e uma mente e habitamos num corpo. Uhum. Então, na maioria das vezes, o relacionamento ele começa invertido. Primeiro, ao invés de começar aqui no espírito, onde você é, onde as suas realidades, as suas crenças mais fortes estão, no seu espírito, passar pelas suas emoções e depois chegar no corpo, ele começa pelo corpo, depois avança para a mente e, se der, chega no espírito. O meu relacionamento com a Aline, na realidade, eu conheci a Aline, eu tinha 16 e ela tinha 14. Assim, é quase que ganhar na loteria, para ser sincero. Mas as nossas conversas, nos primeiros 6 meses, 1 ano, a gente não tinha nenhuma intenção de namorar, nem nada. Ela era para mim uma amiga, minha confidente, eu conseguia conversar com ela coisas que eu não conversava com ninguém. E a partir daí foi que se desenvolveu algo que passou para o sentimento, e hoje, então, a gente, né, quase basicamente um espírito só. Né? Então, o que acontece? Quando eu paro para pensar, eu fico pensando assim, eu não acho que eu teria condições de garimpar a terra inteira para achar uma mulher igual a Aline. Por quê? Eu falo porque eu me conheço, assim, né, eu me conheço, eu sei daquilo aonde eu tenho força e onde eu sei que ela tem força. E onde nós dois, esse peanut butter and jelly, se encontram e formam o sanduíche perfeito. Uau. Você tá entendendo? Então, assim, mais uma vez, aos 14 anos e aos 16 anos, com certeza você não tem nem semente do nível de necessidade do que você precisa fazer. Mas nós estamos falando com adultos. Então, pessoas hoje, se você tá escutando a gente aqui e está pronto para entrar no relacionamento, não deixa que o seu relacionamento comece invertido. Deixa eu ver se... Né, existe esse paradigma, deixa eu fazer o test drive primeiro para saber se vai valer a pena. Muito pelo contrário, é aí que você se engana, se envolve com a pessoa errada, e quando você vai se aprofundar no relacionamento, você descobre que comprou gato por lebre. Por quê, André? Simplesmente por causa de estímulos. A nossa mente ela é toda desenvolvida e evoluída através de estímulos. Sim. Assim como tu pensas, tu és. Então, primeira coisa, você tem que ter clareza de quem você é. Uhum. O que você precisa, o que você espera e qual que é o seu sonho, seu objetivo de vida. Sim. Aí isso é um caso verídico, né? Você namora a pessoa, mas ali, naquela troca física, naquela conexão física. Só que o físico não é o que mantém um casamento para a vida inteira. Sabe por quê? Porque o primeiro mês, o primeiro ano, você está no carro novo mesmo. Tira um carro zero da concessionária. Yeah. É igual o iPhone, né? O 11 era bom para lançar o 12. Agora o 12. Yeah. Agora, se você encontrar num aparelho tudo que você precisa, para que eu vou pagar $1.000 mais no outro se tudo que eu preciso está aqui? Exatamente. Eu tenho aqui todas as informações, eu consigo usar, tem os aplicativos que eu preciso, eu realmente preciso, aí entra a vaidade. Uhum. É uma coisa desnecessária. Então, assim, quando você acha, né, no seu caso, apesar de você ter casado muito novo, teve uma base muito sólida de amizade. Sim, sem dúvida. De confiança. Gente, eu acho essa palavra vulnerabilidade, ela é linda em português, em inglês. Ela devia ser gravada assim na testa, na aliança das pessoas. Porque essa dureza de que você não manda em mim, de que eu não tenho que te falar, meu dinheiro é meu dinheiro, você não casa para ser um se você já tem essa mentalidade de divisão. Então, qual é a razão que você está em viver com essa pessoa? É para dividir uma cama? Ou é para dividir o aluguel? É para ter alguém para dividir a despesa? Ou é alguém para dividir a vida? Para dividir as emoções? Eu tenho outra pergunta importante aqui para você, André. É em relação às suas filhas. Ok. Tá? Acredito que nenhuma delas esteja namorando ainda, né? Mas não vai ficar muito tempo, porque bonita do jeito que a Vitória é.
hoje, você acha que, com o exemplo que elas têm em casa, elas vão, não é igual vocês casarem novos, vão buscar essas mesmas coisas, ou elas não, pela harmonia, né, que vocês têm? É esse desejo, elas têm, você tem visão de que elas vão casar também novas, igual você e a mãe delas se casaram, ou você acha que elas vão explorar a vida primeiro, porque elas já viram que deu certo com vocês? Sim, sim, sim. Nossa, essa pergunta ela é muito boa e é algo que é sempre parte das nossas conversas aqui em casa. Eu decidi, quando eu me casei, eu decidi que eu ia ser tudo aquilo que eu não vi no relacionamento dos meus pais. E eu sei que os meus pais me deram tudo de melhor que eles puderam. Fizeram tudo de melhor com o melhor que eles tiveram. Mas eu decidi que eu seria tudo o que eu não vi. E eu decidi que quando as minhas filhas olhassem para mim, elas teriam um modelo de quê? É o que eu falo para elas hoje. Olha, o seu esposo tem que ser, no mínimo, melhor do que eu. Um pouquinho aqui, ó, acima de mim. E aí o que eu faço? Eu trabalho diariamente para levantar essa plataforma. Para ser um esposo melhor, ser um homem melhor, para ser um pai melhor, porque eu quero sempre estar aquele limbo, né? Quando você vai passar por baixo. Eu sempre levanto a barra, faço com que ela fique mais alta para que o senso de busca dela se torne mais apurado e no momento da procura elas me usem como referência. Então isso é uma responsabilidade muito grande, que desenvolveu nelas o seguinte: elas hoje, por causa das várias conversas que nós já tivemos aqui em casa, e cada uma, porque são 3 filhas que nós temos, todas as 3 extremamente diferentes, distintas entre si, mas em todas as conversas elas veem assim, olha, casamento dá certo, porque eu vejo o meu pai e da minha mãe. Não precisa ser cedo, porque a situação do meu pai e da minha mãe realmente não é a base. Até porque hoje, com as nossas experiências de termos nos casado tão cedo, nós conseguimos ver o potencial que elas ainda precisam desenvolver para poder até fazer a escolha correta, pessoal, se tornar quem elas precisam se tornar, para quando elas entrarem no casamento, elas trazerem, então, a bagagem necessária para construir uma família de sucesso. Não com a expectativa de que alguém vai completar aquilo que faltou, às vezes, em casa. Exatamente. É uma responsabilidade muito grande, né, André? Eu sei porque eu passo a mesma. Você é o único ponto de referência masculino dentro da sua casa. Aqui é hoje feminino. E eu fico pensando, eles vão falar, Deus me livre casamento, imagina que eu caso com uma doida igual a minha mãe. Ou então eles vão falar, igual a minha mãe, vão querer. Porque é uma coisa ou é outra. Exato. Isso está sempre na minha cabeça. Qual é a inspiração que eu trago para os meus meninos? Qual é o desejo? O que eles vão ter expectativa, assim, na mente deles, de quão bom pai eles têm que ter, tem que ser, né, para poder manter uma casa. E principalmente que em casa são filhos de 2 imigrantes. Então você fala, olha, né, assim, no mínimo tem que fazer. O meu marido tem uma teoria que quando um pai levanta um filho, é mostrando, ó, você vai acima de mim. Eu falei, onde você viu isso no Rei Leão? Aí ele falou, não. Eu falei, é verdade. O pai pega a criança assim, levanta, tipo assim, você vai acima de mim. Eu falei, ok. Mas é exatamente. Nós, como pais, nós estamos. Eu falo com as minhas filhas o seguinte: o meu pai construiu uma plataforma e é a partir dessa plataforma que eu estou me lançando. Eu estou construindo uma plataforma mais alta e é a partir dessa plataforma que vocês vão se lançar. A Bíblia diz que os filhos são como flechas na mão do arqueiro. Né? Então, eles são lançados. Então, dentro aqui de casa, existe uma perspectiva muito forte, muito clara a respeito do futuro das meninas. A Aline e eu, nós somos extremamente intencionais a respeito de cada bate-papo que a gente tem.
como identificar? A Bíblia fala o seguinte, é muito interessante, porque eu amo essa parte. Quando a Bíblia fala, ensina o menino o caminho que deve andar para que quando ele crescer não se afaste dele, né? E o interessante é que a raiz desse texto, a gente sempre fala, tipo assim, leva o menino para a igreja, leva o menino para a igreja. E está muito distante disso. Na realidade, ele quer dizer o quê? Descobre qual é a pegada, para onde esse menino está puxando, o que ele tende a fazer, o que você acha que ele vai fazer. Gasta tempo como pai em discernir isso e aí começa a desenvolver o talento essa criança. Porque aí você vê uma Serena Williams, né? Aquela tenista, você vê um Tiger Woods, que desde criança o pai começa a ser... Vou te treinar. Você viu? Estava escutando a história do Kaká, jogador da seleção, falando o pai dele ajudou ele no início, depois acabou se tornando empresário dele, visionário, lançou o rapaz e a gente vê o sucesso dele. Então, sermos intencionais em relação aos nossos filhos e prepararmos essa plataforma para eles é nossa responsabilidade. E isso aqui em casa é levado muito, muito a sério. Uau. Gente, maravilha, nós estamos aí há 3 minutos, eu ainda tenho 10 perguntas, vocês vão querer perguntar, né? Mas acaba que o assunto é tão maravilhoso, o que eu não consegui perguntar para o André, eu vou mandar para ele por text e eu coloco para vocês no direct. Mas tem uma última aqui, André. A necessidade do homem. Fala para mim, eu vou te falando as áreas e você me fala de 0 a 10, tá? Uhum. Amizade. 7 a 8. 7 a 8. Confiança. 10. Sexo. 20. Gente, era isso que vocês queriam saber. 20. Não é nem 10, não. 20. Criatividade. 10 também. 10, muito importante. Romance. 8, 7, 8. Compatibilidade. 10. A mesma fé. 20. Para mais. Tá vendo, né? Tá junto com o sexo ali. Fé, sexo. André, falei romantismo, né? Tá falando parceria financeira, né? Financeiramente falando, ter unidade financeira. 10, sem dúvida. Confidência. 10 também, é muito, muito importante. Você ter essa clareza, né? Exato. Dividir isso. Ele está perguntando aqui na questão social. Ter um date, sair de vez em quando, sem os filhos, ter um momento íntimo, assim, romântico, né? Do casal. Sim, muito importante. É aí, aqui em casa, esses momentos são os momentos de maior produção e criatividade nossa, meu e de Aline. Quando vocês têm um momento de vocês dois. Só nós dois. Aí parece que a gente começa a borbulhar, nosso cérebro vibra, nossas frequências neurais, mas elas vão a 1000. A gente produz milhares, Gente, vai cair. Eu quero agradecer vocês. Quarta-feira tem mais com Marcos Silva, vai ser tremendo. Vou guardar um pouco das perguntas, vocês me mandando. André, um beijo, gratidão. Forte abraço. Por ter emprestado você mais uma vez aqui pra gente. Gente, essa live vai estar gravada. Obrigado. Passa para alguém que está aí com a expectativa de casar ou que já está dentro do casamento. Lembrando, é preferível investir no recrutamento do que no treinamento, tá? Você uma recrutação, porque depois tem que treinar, tá? Exatamente. Um beijo para vocês, muito obrigada e boa noite.